Olha! Esse moço do Zoom é muito simpático, né? Tu vê só, né? Eu acho, não. Aí, pra mim, bom, agora hoje em dia a gente não tem que definir gênero de ninguém, é a pessoa que tem que dizer pra gente qual é o gênero dela. O que ela se identifica, muito bem. Acho que ela não vai responder, no caso. Mas ele é muito simpático. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui gravando pelo Zoom, por isso que a pessoa fala ali pra gente. Esta reunião está sendo gravada. Aproveita e nos segue aí no Spotify, né? Para ajudar também na distribuição desse podcast. E se você quiser nos ver no YouTube, estamos aqui no nosso canal. Aproveita e segue o canal, curte esse vídeo, comenta que ajuda bastante também. Tá fazendo nada aí? Aproveita e dá uma curtida. Não custa nada. De graça, né? Só apertar o botão. Isso aí. Muito bem. E estamos gravando este episódio do podcast, este vídeo no nosso canal sobre algo que a gente vem falando. Se você não ouviu o episódio passado, o vídeo aqui passado, veja. Como assim? Como a pessoa não viu, né? Isso é a primeira pergunta, né? Mas a segunda é, se você não viu, assista, escute, pois estamos fazendo provocações sobre este profissional de RH que a gente é e que a gente admira, que a gente quer impulsionar, que a gente sabe que pode ser diferente, que pode ser melhor, que pode ser mais. Então, essa é a nossa missão aqui, para trazer para vocês esse conhecimento. Então, além de a gente já ter dito para você, pare de reclamar, que é o nome do anterior, hoje falaremos sobre bombear sangue. Hã? Oi? Peraí. Liane, introduz, Liane. Vai, Liane. Esse tema é bom para a Liane introduzir, que ela é a nossa médica. Ela é uma enfermeira nata. A gente vai falar hoje sobre AVC. Não. Só que não. A gente vai falar sobre coma. Quando você entra em coma, como é que você reage? Não reage, no caso, né? Porque quem está em coma não tem a condição de reagir, né? No entanto, a pergunta que veio pra gente é como fazer pessoas que estão em coma reagir. Difícil, né? Muito difícil. Olha, e por que isso tem a ver com RH? Pois estávamos em uma live essa semana, então se você quer consumir esta live gravada, está no nosso IGTV lá no Instagram. E nesta live veio uma pergunta de um espectador falando, né? Eu tenho certeza que o RH é o coração de uma empresa. Mas como fazer esse coração bombear sangue para todos os órgãos se os diretores ou donos de uma organização estão em coma? Então é por isso que a gente está falando desse assunto. Dá para falar umas 12 horas desse assunto. Né? Tem vinheta do Grey's Anatomy, acho que caberia bem aqui nesse momento. Chama Meredith. Chama Meredith. Chama. Pois então, lê de novo só a primeira parte, Alessandra. É o coração. Tenho certeza que o RH é o coração de uma empresa. Como fazer esse coração bombear sangue para quem está em coma? E daí ele citou donos, diretores, né? Mas a parte anterior, assim, como fazer esse coração bombear sangue para todos os órgãos? Antes de falar dos diretores em coma. Nós nem chegamos ainda nos diretores em coma. Só o tamanho da responsabilidade que o RH tem. Vocês já tinham pensado sobre esse assunto? Por isso que eu Essa pessoa é fantástica. Que faz isso, né? Vini Azambuja, muito obrigada, Vini, pela tua parte. É @Vini Azambuja. Muito obrigada. Se inclusive quiser conversar conosco, vir aqui papear, já está convidado. Mas a ideia é a gente poder também, né, aprofundar, eu acho que não só a questão da diretoria e da alta liderança, mas o quanto é importante a gente olhar o RH como esse papel de energizador, né? De realmente quem traz fluxo. Olha o peso, olha quanta coisa dá pra gente interpretar nessa metáfora que ele usou, né? Do coração bombeando sangue para todos os órgãos, assim. Enquanto vocês construíam essa fala, eu fiquei muito imaginando que é muito real. É muito real. Eu fiquei muito incomodada, muito desconfortável. Não, eu fiquei incomodada porque eu queria falar. Porque eu tava ouvindo a live ali, ó. Ai, eu queria dizer mais uma coisa e mais uma coisa. É muito bom, né? Quando... Isso aí, porque a live tava boa. Porque a gente tava falando do assunto que tinha o que falar, né? Porque sim, a gente tem dois lados
dois lados da moeda, né, essa frase. O quanto tem essa importância e o quanto isso pode ser uma supervalorização dessa área, que é uma área importantíssima dentro da organização, mas também tem o tamanho do peso de carregar isso tudo nas costas, né? Então tem o privilégio, né? Tem os dois lados sempre. O ônus, né? E o ônus. Exatamente. E o ônus também, né? Vocês sentiam isso quando vocês estavam trabalhando como RH? Assim, isso vem de lembrança? Eu tenho sempre uma sensação de que os RH, e aí quando eu, né, estava dentro de uma organização, eu tinha sempre um sentimento de que eu tinha que ser exemplo para tudo. Como que eu não posso errar? Nossa, mas eu tenho que me comunicar muito bem. Não, mas eu tenho que registrar muito bem. Não, mas eu tenho que seguir a política que o RH mesmo coloca na empresa, porque eu sou do RH, como que eu não vou cumprir isso, né? Vamos dizer assim, bater o ponto no horário correto, não fazer hora extra, vamos dizer que essa seja a política. Mas daí o RH tá fazendo hora extra e dizendo para os outros líderes não fazer, as outras áreas não fazer. Sabe essa coisa o que tu fala e o que tu cumpre. E acho que todo mundo tem que fazer isso, né? É uma questão de integridade, da ética e um monte de outras coisas aí, moral, né? Mas no sentido de realmente esse peso. Porque tu é do RH, as pessoas podem apontar mais, né? Podem estar te observando mais. E, se eu fizer alguma coisa, mas tu que é do RH, esses dias eu vi tu fazendo isso, sabe? As pessoas jogarem isso contra ti por justamente tu ser esse ônus de parecer que tu tem que ser o exemplo para tudo, de comportamento e de resultado, né? Então, eu senti isso em alguns momentos, assim, da minha trajetória, com certeza. E tu, Liane, já sentiu? Ai, me veio uma lembrança bem Ai, que ruim. Suspiro doído, Ai, pior que foi. Foi um suspiro ruim. Eu me lembrei da troca de folha de pagamento. Ali eu entendi, assim, o soco no estômago. E eu me lembro de uma situação específica, assim, a história dos caixas eletrônicos não estarem funcionando na véspera do pagamento. Ali a coisa era um nível, assim, do tipo, as pessoas saíam no seu turno e iam direto sacar o dinheiro, sabe? Como não oferecer isso por uma responsabilidade que era da nossa área, né? Então, acho que conforme a Ali foi falando, assim, me veio muito essa lembrança, assim, desse processo, assim, de brigar muito. Eu me lembro de um nível de estresse que Jesus na causa. Olha, ainda bem que eu faço terapia hoje, né? Porque eu não viveria aquilo de novo, assim, naquela intensidade, sabe? De ter que discutir da forma como se discutiu, para ter algo entregue, assim. Então, ali foi um processo onde, sim, eu senti o peso e a responsabilidade de não pagar as pessoas, que é a maior importância. Todo mundo espera o bendito do dia do pagamento, né? E daí tu não paga as pessoas, mas com certeza sim, porque tem por trás algo muito importante, né? As pessoas esperam aquele pagamento não só para pagar boleto, né? Tem um monte de coisas envolvidas, né? Se espera o pagamento final por N fatores, né? Então acho que sim, a gente tem essa responsabilidade. E eu lembro muito do gestor da área financeira, assim, que era um parceiro naquele momento, de ter apoiado bastante. Então, isso era um facilitador também, em algum momento, assim, de poder contar com essas pessoas, né? Então, sim, somos o fluxo, mas o fluxo só acontece quando tu tem parceiros à tua volta, né? Que fazem com que o sangue chegue nesses pontos, né? E é muito importante a gente pensar que como área não vai fazer nada sozinho, né? Porque não existe essa... E é a mesma coisa, o coração sozinho não serve para nada, né? Ele precisa de todos os outros órgãos, bombear sangue para tudo, para que exista um organismo vivo, né? A mesma relação, assim. Me vem muito uma sensação de responsabilidade muito grande, e eu acho que quem tá na área sabe desse tamanho de responsabilidade, mas talvez não enxergue a dimensão da expectativa das outras pessoas, porque sim, isso que a Ali trouxe, né, que o RH tem que ser exemplo, sim, mas o RH é um colaborador também, o RH tá ali também fazendo a história dele, fazendo a carreira dele, ele vai errar. Ontem na live mesmo a Andrea trouxe, né, o RH também vai errar, o RH também vai fazer coisa que, tipo, putz, né,
esqueci, não vi aqui, passou algo assim. Só que sim, quando é um erro desses que impacta em todas as pessoas, não só no processo em si, né, prático, mas nas vidas ali. Que, por exemplo, não pagar a folha de 3 mil colaboradores, nada demais, né, Eliane? Assim, não entrar, eu tiro do bolso pra todo mundo. E aqui, né? A gente estava falando de questões de práticas, né? Mas eu também tenho lembranças de responsabilidade de a empresa em si, independente de qual das empresas aí que a gente está falando, de não ter caixa, de não ter grana no dia anterior, às 5 da tarde, para fazer o aporte da folha dos funcionários. E naquela noite eu não dormi, né? E ir para casa, assim, desesperada. No outro dia, sei lá que hora da manhã, muito cedo, tava lá para ter certeza que a gente ia ter problemáticas sindicais, e não só isso, né? E o quanto essa imagem, né? A imagem e o trabalho, né? Tá ali. E a preocupação com as pessoas, como é que as pessoas vão viver por isso, né? Então, quem já passou, eu acho que por situações extremas em RH, tipo isso, né? Transições, mudança de plano de saúde, né? Aquela coisa que mexe com a vida de todo mundo. Ou grandes projetos, né? Esses de migração de fornecedores de folha, restaurante, qualquer coisa que mobilizou, né, a nossa vida, mudança de planta, né? A gente viveu muito isso, assim, fechar uma unidade, efetuar mais de 1000 desligamentos, negociar sindicalmente isso, levar adiante para uma outra cidade esse monte de gente, né? Mudar a vida de milhões de pessoas. E aí, o quanto tudo isso tá ali, e a gente tem que conseguir achar essa forma de bombear, né, todo esse sangue para fazer acontecer, né. Mas e aí chegamos lá naqueles homens, naquelas mulheres, naqueles cara grande, né, que estão lá. Exato. Estão ali tendo convulsão, Liane. O que a gente faz, Liane? Eles estão lá se sacudindo assim, ó. Sabe que eu fiquei tentando lembrar se é injeção de noradrenalina que eles pedem nessa hora, né? Direto no coração. Aqui, assim, ó. Uma ampola de noradrenalina. Exatamente. A gente falou... Epinefrina, sei lá eu qual é o nome. Tem um nome. O senhor doutor Daniel Nunes. Eu vou botar no Google aqui qual é a injeção. Mas eu tava pensando muito que a gente até comentou brevemente sobre isso, que foi a questão de a gente saber do motivo pelo qual, né, essa diretoria perdeu essa energia, né? Deixou ficar doente, né? Dessa forma, assim, de não entender o impacto que essas pessoas geram também nos resultados, não só do negócio, mas com as pessoas, né? Então, essa busca por entender esse clima saudável, né, que cria uma cultura saudável que permita que as pessoas tenham a sua performance, né, da melhor forma. A gente só vai ter performance quando a gente se sente bem, né, no lugar onde a gente está. Como essa diretoria, essa presidência, eu me questiono muitas vezes, quando a gente cria, né, uma empresa, ou quando um conselho indica uma pessoa para ser presidente daquela organização. Às vezes essas pessoas já estão mergulhadas nesse ambiente, nesse tipo de linguagem, nessas tratativas que são diferentes lá do dia a dia, muitas vezes, porque estão mergulhados em outros temas, né, que são importantes para a empresa, que eu acho que se perde no caminho, talvez, o impacto que essas pessoas geram na empresa. Sabe, eu não sei o quanto não se perde, sabe, o quanto tu é relevante, quanto tu é importante, quando a tua fala, quando tu faz uma abertura, uma inauguração de um negócio, uma abertura de um negócio, por que a gente fala que é o presidente que tem que ir lá falar, né? Porque ele causa impacto. Quem tá olhando para ti, tu é uma pessoa que é exemplo, que nem quando a gente tava falando da RH, né? E eu acho que às vezes se perde um pouco, assim, eu acho que esse propósito, assim, de essa pessoa dar sentido para esse organismo, que a organização tá viva, né? Então, acho que esse coma pode vir também pela falta dessa lembrança constante do quanto essas pessoas são importantes, né? Aí o RH também tá aí. Enquanto veio a pergunta, né? O quanto, quando a gente pensa nessa liderança, nessa alta liderança em coma ou, né, fora do eixo, o quanto tem de falta de vínculo com essa área de RH desse negócio. Assim. Veio muito assim, tipo, não acredita no RH.
não acredita nesse trabalho. É alguém que não tá nem aí, não tá olhando para isso. Não tá dando valor pro processo, para as pessoas, né, pro processo em si. Então, para mim, isso é essa gestão em coma, assim, né? E aí tá o ponto, né? O que dá para fazer, né? E o que o RH que tá ali vendo essa alta gestão desvinculada do foco das pessoas pode chamar para perto e ajudar, né? Se aproximar ao máximo para que possa demonstrar que está ali para contribuir, né? E muitas vezes a liderança em si está focando no negócio, no resultado final e não está enxergando que existe no meio do fluxo do processo detalhes muito simples, né? E hoje, como consultoras, a gente escuta muitas vezes dos clientes, né? Eu ouvi de um CEO de uma empresa que a gente fez um trabalho há pouco tempo, numa devolutiva, onde ele disse para mim: mas eu não sei muito o que falar. Será que eu preciso falar para as pessoas? O que eu devo dizer? E eu disse, cara, tu tem que falar, tu tem que dar de forma muito transparente, mesmo que tu não tenha, mas eu não tenho exato o que vai acontecer. Deixar claro para as pessoas que isso está sendo avaliado, isso está sendo visto, que existe uma preocupação em repassar a informação, né? E dar importância. Uma fala simples de uma alta liderança tem um poder de mobilizar as pessoas para acalmar o coração ou ao contrário, né? Isso tudo faz parte do processo. Eu sempre vinculo o exemplo assim de essa liderança maior, né? Não precisa ser o presidente, pode ser o diretor da área, o gerente da área, a liderança que está puxando um grupo de pessoas, né? O quanto a maternidade é parecido com isso, assim, né? Se eu não tô bem, a minha família não tá bem, meus filhos não estão bem. A partir do momento que eu tô mais equilibrada, que eu tô numa vibe melhor, o grupo todo familiar fica melhor. Eu puxo essa energia como mãe, assim. E eu percebo muito isso, em empresas que a gente vê destaque, vê evolução, a liderança tá ali muito brilhando o olho pro processo. E aí tá o ponto. É a mesma coisa, assim, mesmo o papel de inspiração, né? Tem que trazer, né? Puxar a brasa pra maternidade sempre aqui, né? Não, mas é um ótimo paralelo, né? É cuidar, né? Cuidar das pessoas, isso mesmo, né? É bem isso. E não precisa ser grandão também, né? Agora, ouvindo a tua fala, essas coisas da simplicidade que causam impacto também, que é essa base sólida das nossas ações, né? Da gente dar embasamento. Então, bom, se eu tenho uma diretoria que não está próxima do RH, né? Que não, talvez, acredite nisso, mas por algum motivo, né? A gente tem a possibilidade de se aproximar e a gente quer iniciar, dar um primeiro passo. Primeira coisa é alinhar a linguagem. Se tu sabe que essa diretoria tem como prioridade, né, propósito para ela, né, o financeiro da empresa, fala essa linguagem com esse cara. Exatamente. Sobre pessoas também, né? O quanto, quando a gente não comunica algo, quanto impacta financeiramente pessoas com baixa performance, quando a gente não dá um feedback para um colaborador, quanto custa uma demissão desse colaborador. Alinha linguagem para tu se aproximar desse cara. Mas aí tem um ponto, né, Ali? Tem um esforço. Tem um esforço da área de RH em dizer, daí eu vou ter que ir atrás, né? Sim. Então deixa ele lá, ele sabe o que ele tá fazendo, ele é o diretor da empresa, ou o gerente, ele sabe tudo. Não, se o RH existe é porque ele tem esse papel, né? Quem é mais que vai fazer isso, assim? Então, sim, buscar informação, buscar estar perto, né? Exatamente o que tu tá trazendo. Exatamente, alinhar, né? Muito bom, muito bom. O Vini mobilizou o nosso podcast. O Vini Azambuja. Né? A gente não pode ver alguém mal, né? A gente tem que já abraçar lá, que nem a Andrea fazia assim, né? Eu queria abraçar, eu espero as pessoas com uma música alta astral, né? Foi uma forma dela conduzir esse ambiente, né? Transformar esse ambiente de alguma forma, coisa simples, né? Não precisa ser grandioso, exatamente. Acho que é essa conversa, né? De nada grandioso, né? A gente curtir esse movimento da transição, da mudança, falar sobre, né? Valorizar. Fazer alguma coisa a respeito. Começar, exatamente, né? Tem que começar em algum momento. Isso aí, falamos um monte de coisa, não dissemos nada, né? Mas a gente tá aqui sempre para falar sobre algum assunto.
E a gente começa a falar e não para mais. É que se quiserem, assim, a solução, contrata a gente, no caso, né? A gente tem a solução, mas contrata a gente, ajuda. Né? Muito bem, muito bom, bem. Gente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo podcast.